Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos as gimnospermas e as angiospermas, as características gerais e um pouco da reprodução e do ciclo de vida. Agora nós veremos as gimnospermas, que são as plantas com sementes nuas, ou seja, elas possuem sementes, mas não possuem frutos, ela possui sementes nuas. O termo gimnosperma vem do grego. Gimnos significa nu e esperma semente. Esse termo é utilizado informalmente para designar alguns grupos de plantas portadoras de sementes que não estão abrigadas em frutos. As gimnospermas são classificadas atualmente em 4 filos: Coniferófita, que são as coníferas; Cicadófita, que são as cicadófitas; Gnetophyta, as gnetophytas; e Ginkgophyta, as ginkgófitas. A maioria das espécies atuais de gimnosperma é composta pelas coníferas, das quais são conhecidas pouco mais de 600 espécies, exemplificadas pelos pinheiros e ciprestes. Adaptadas ao frio e a grandes altitudes, as coníferas habitam principalmente vastas regiões ao norte da América do Norte e da Eurásia, onde formam extensas florestas. Então, as coníferas, que são os principais representantes das gimnospermas, elas são espécies que elas vivem em ambientes frios, né? São adaptadas ao frio. Então, elas habitam vastas regiões da América do Norte, onde existem climas frios, e também da Eurásia, ou seja, da Europa e da Ásia, onde nesses ambientes frios é favorável ao desenvolvimento dessas coníferas. No Brasil, uma conífera nativa, ou seja, uma espécie nativa do Brasil, endêmica, é a Araucária angustifolia, o pinheiro do Paraná, principal componente das matas de araucárias do sul do país. Infelizmente hoje quase totalmente extintas pela exploração irracional da madeira. Então a araucária, o pinheiro do Paraná, é uma espécie de conífera que ela é nativa do Brasil, ou seja, ela não foi trazida de outro país, ela é própria do território brasileiro. Então é uma espécie de pinheiro nativa que existe lá no sul do país, né? No Paraná, no Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil. Esse pinheiro do Paraná existe lá. Então, porque lá é uma região do Brasil com um clima mais frio. Então é lá que esse pinheiro vive, né? Em uma região de clima mais frio aqui no nosso país. Pinheiro do Paraná é espécie nativa do Brasil. Infelizmente, a exploração da madeira está trazendo um risco de extinção para essa espécie, né? Uma espécie tão importante e nativa do nosso país. O segundo maior grupo de gimnospermas é o das cicadófitas ou cicas, com a espécie chegando a 14 metros de altura, algumas delas empregadas na ornamentação de jardins. As cicadófitas foram tão abundantes na era Mesozoica, de 252 milhões de anos a 66 milhões de anos, que essa etapa da história geológica da Terra costuma ser denominada a Idade das Cicas e dos Dinossauros. Então, as cicadófitas é o segundo maior grupo de gimnospermas, e elas foram muito abundantes na era Mesozoica, né? De 252 milhões a 66 milhões de anos atrás. Atualmente ela não é tão abundante, né? Mas no passado elas foram muito abundantes,
sendo que a era Mesozoica também é conhecida como idade das cicas e dos dinossauros, devido à grande abundância desse grupo de gimnospermas naquela época. Aqui nessas fotos, nós vemos na figura a Araucária angustifolia, conífera que pode passar de 35 metros de altura, conhecida como pinheiro do Paraná, que é a espécie de conífera nativa do Brasil, né? É uma espécie própria do Brasil, ela não foi trazida de outros países, que é uma árvore que existe na região sul do nosso país, né? No Paraná, Rio Grande do Sul, porque são plantas de clima frio, né? Por isso que elas existem lá no sul do país. Na letra B, nós vemos a Cicadófita Cicas revoluta fêmea. Suas folhas podem atingir 1,5 metro de comprimento. As Cicadófitas é o segundo grupo de gimnosperma com maior número de espécies depois das coníferas. O terceiro grupo de gimnospermas atuais é o das guinetófitas, algumas delas com folhas semelhantes às de angiospermas, com as quais chegam a ser confundidas. Há também espécies arbustivas com folhas pequenas em formas de escama. Aqui nessas figuras, nessas fotos, nós temos a Welwitschia mirabilis, que é uma guinetófita, que ela é encontrada em ambientes de deserto. Então aqui nessa primeira figura da esquerda é a planta feminina e na direita a planta masculina, né? Porque nessas plantas existe uma planta que só produz gametas masculinos e a outra que só produz gametas femininos. O quarto grupo de gimnospermas existentes atualmente é o grupo das ginkgófitas. Compõe-se de uma única espécie vivente, a Ginkgo biloba, planta arbórea que, ao contrário das outras gimnospermas, perde as folhas no inverno, ou seja, é uma planta decídua. No final do outono, as folhas do ginkgo, que lembram um pequeno leque, adquirem coloração amarelo-ouro e caem dos ramos. Registros fósseis mostram que os ginkgos mudaram pouco nos últimos 150 milhões de anos. Então aqui nessas fotos, nós temos fotos da Ginkgo biloba, que é a única espécie de planta pertencente ao grupo das ginkgófitas, né? O grupo de gimnospermas chamado de ginkgófitas. Só possui uma única espécie como representante, que é a Ginkgo biloba, a única espécie desse grupo existente atualmente. É uma planta que, nos últimos 150 milhões de anos, ela mudou pouco, de acordo com o que os registros fósseis estão mostrando, né? Agora nós veremos um pouco sobre a reprodução e o ciclo de vida das gimnospermas. Nas gimnospermas, o esporófito diploide, do qual o pinheiro é um exemplo, é a fase predominante do ciclo de vida alternante. O esporófito adulto forma os esporos em folhas modificadas, os esporófilos. Estes geralmente estão agrupados em estruturas denominadas estróbilos. Então, nas gimnospermas, assim como nas pteridófitas e nas angiospermas, a fase predominante do ciclo de vida alternante é o esporófito, que é a fase diploide do ciclo de vida que produz esporos por meiose. Então, por exemplo, uma planta de pinheiro, ela é o esporófito, é a fase diploide do ciclo de vida das gimnospermas. E esse esporófito adulto, ele produz esporos
em folhas modificadas que são chamadas de esporófilos, que ficam agrupados em estruturas denominadas estróbilos. Há estróbilos masculinos e femininos. Os primeiros são chamados de microestróbilos, porque neles se formam os micrósporos, que se desenvolvem em gametófitos masculinos, os microgametófitos. Os estróbilos femininos formam megásporos, que originam gametófitos femininos, os megagametófitos. Então, existem os esporos masculinos, que são os micrósporos, que dão origem ao gametófito masculino, e existem os esporos femininos, que são os megásporos, que dão origem ao gametófito feminino. Nas gimnospermas, há espécies monóicas, em que a mesma planta produz micrósporos e megásporos, ou seja, a mesma planta produz esporos que dão origem a gametas masculinos e esporos que dão origem a gametas femininos na mesma planta. Mas também existem espécies dioicas, com plantas apenas masculinas, produtoras de micrósporos, e plantas apenas femininas, que produzem os megásporos. Os micrósporos formam-se no interior de bolsas denominadas microsporângios, por divisão meiótica de células-mãe de grãos de pólen, os microsporófitos. Então, existem regiões chamadas de microsporângios, que é onde vai dar origem aos micrósporos, né? Eles se originam por meiose, a partir das células-mãe dos grãos de pólen. Cada micrósporo divide-se por meiose e origina uma estrutura dotada de parede espessa, que contém algumas células haploides. Células haploides são aquelas que só têm um conjunto de cromossomos, né? Então, uma célula diploide sofre meiose e origina células haploides. Trata-se do grão de pólen. Então, cada micrósporo que se divide por meiose, ele origina uma estrutura dotada de parede espessa, com algumas células haploides, que é o grão de pólen. O grão de pólen, ele corresponde ao microgametófito, ainda imaturo. Em diversas gimnospermas, a parede do grão de pólen apresenta partes expandidas como asas, uma adaptação ao transporte pelo vento. Então, aquelas gimnospermas que são polinizadas pelo vento, o grão de pólen ele apresenta estruturas semelhantes às asas, que vão favorecer com que eles sejam dispersados pelo vento. Pouco antes da fecundação, uma das células do grão de pólen, a célula do tubo, cresce e forma o tubo polínico, que penetrará no óvulo. Outra célula do pólen, a célula geradora, divide-se por mitose e origina a célula estéril e a célula espermatogênica. Esta última divide-se originando duas células espermáticas ou núcleos espermáticos, os gametas masculinos propriamente ditos. Então, o gameta masculino da gimnosperma, eles são os núcleos espermáticos, que são células que se originam dentro do grão de pólen, né? Então, dentro do grão de pólen existem algumas células haploides. Uma delas, a célula do tubo, dá origem ao tubo polínico.
A outra célula, a célula geradora, origina uma célula estéril e uma célula espermatogênica. A célula espermatogênica, ela se divide e origina os núcleos espermáticos, ou células espermáticas, que são os gametas masculinos. Então, o gameta masculino não é o grão de pólen. O grão de pólen, ele é o gametófito masculino imaturo. O gameta masculino propriamente dito são os núcleos espermáticos, que se originam dentro do grão de pólen. O grão de pólen com o tubo polínico completamente formado e com duas células espermáticas em seu interior é o microgametófito maduro, ou seja, corresponde ao gametófito masculino. Então, nas gimnospermas, o gametófito masculino ele foi reduzido ao grão de pólen com o tubo polínico e as células espermáticas. Então, nós vemos que nas gimnospermas, a fase haploide do ciclo de vida foi bastante reduzida. Enquanto o esporófito corresponde à planta inteira, o gametófito masculino corresponde apenas ao grão de pólen, com o tubo polínico e as células espermáticas. Aqui nessa figura nós vemos microestróbilos de pinheiro pinos, com cerca de 10 centímetros de comprimento, liberando grãos de pólen. Então, o microestróbilo é o estróbilo que origina os grãos de pólen, né? Então, é o estróbilo masculino. O estróbilo masculino é chamado de microestróbilo. É nele que vai se originar o grão de pólen que corresponde ao gametófito masculino. Então, aqui nós vemos que o microesporófilo, que é a estrutura onde os esporos vão surgir, ele possui o microesporângio com microesporócito 2N. Aí o que é que vai acontecer com esse microesporócito? Ele vai sofrer meiose. Nesse processo de meiose, ele vai originar os micrósporos, que são células haploides. Esse micrósporo, ele vai dar origem ao grão de pólen, à célula geradora, que vai dar origem aos núcleos espermáticos e a célula estéreo. E tem a célula do tubo, que vai dar origem ao tubo polínico. Então aqui e tem essas células protalares também. Então aqui nós vemos a célula espermatogênica. A célula espermatogênica corresponde ao gameta masculino, ou núcleo espermático. E tem uma célula estéreo também, né? Então aqui nós vemos os gametas masculinos propriamente ditos, que são os núcleos espermáticos, que eles se deslocam dentro do tubo polínico, em direção ao gameta feminino, que é a oosfera, que fica no interior do óvulo. Os megásporos são produzidos em folhas especiais denominadas megasporófilos, que podem ou não estar agrupadas em estróbilos. Na superfície dos megasporófilos formam-se os megasporângios, constituídos por camadas de pequenas células em torno de uma grande célula central, a célula-mãe do megásporo. Essa célula diploide passa por meiose e origina 4 células haploides, das quais 3 degeneram, e a célula remanescente é o megásporo. Então, lá no megasporângio, a região onde se formam os esporos femininos, existe a célula mãe dos megásporos, que é a célula que sofre meiose e origina 4 células haploides. 3 degeneram
e uma dá origem ao megásporo, que é o esporo feminino. O megásporo divide-se sucessivamente por mitose. A mitose, ela origina células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, como o megásporo ele é haploide, por mitose, ele vai dar origem a mais células haploides, que vai dar origem a um megagametófito, que é o gametófito feminino, onde se formam um ou mais arquegônios. No interior de cada arquegônio diferencia-se uma oosfera, que é o gameta feminino. Então, o gameta feminino, ele é chamado de oosfera, e ele se origina dentro do esporo feminino, que esse esporo feminino, ele é quem vai dar origem ao gametófito feminino, né? E dentro desse gametófito feminino vai dar origem ao arquegônio, e no interior desse arquegônio vai se diferenciar a oosfera, que é o gameta feminino. A estrutura multicelular, constituída por tecido diploide, originário do megasporófilo tegumento, e pelo megagametófito com a osfera, é o óvulo vegetal. Os arquegônios ovulares ficam voltados para uma abertura presente no tegumento do óvulo, a micrópila, por onde penetram os tubos polínicos com as células espermáticas. Então, os óvulos das gimnospermas, né, que fica na região feminina da planta, ele tem uma abertura chamada de micrópila, que é por onde o tubo polínico, que é produzido pelo grão de pólen, ele vai entrar para poder levar o gameta feminino, que é o núcleo espermático, o gameta masculino, o núcleo espermático, até o feminino, que é a osfera, para poder ocorrer a fecundação. Aqui nessa figura, nós temos na figura A o megaestróbilo, que é o estróbilo feminino. Vai ser nele que vai se originar o gametófito feminino e os gametas femininos das gimnospermas. Então nós vemos que lá nesse megaestróbilo existem estruturas chamadas de megasporófilos. Dentro desse megasporófilos tem o megasporângios. Dentro desse megasporângio existe o megasporócito, que é uma célula diploide. Esse megasporócito ele vai sofrer meiose. Nesse processo de meiose, vai formar 4 células haploides. 3 degeneram, ou seja, elas vão se desfazer, não vão adiante. E uma delas dá origem ao megásporo, que é o esporo feminino. Aí o que é que vai acontecer? Esse megásporo, ele vai continuar se diferenciando, né, sofrendo mitoses, e vai dar origem ao megagametófito, que é o gametófito feminino, e vai dar origem à osfera, que é o gameta feminino propriamente dito, que fica em uma região chamada de arquegônio. E esse conjunto dessas estruturas, do megagametófito, do arquegônio e da osfera, é o óvulo, né? O óvulo, ele não é o gameta feminino, né? Ele está representando o gametófito feminino. O gameta feminino é a osfera. Então lá dentro desse óvulo existe o megagametófito, que é o gametófito feminino, que após a fecundação ele vai dar origem ao embrião diploide. Esse embrião diploide vai se desenvolver
E se ele encontrar condições adequadas, ele, ele vai dar origem a uma semente, né? Se essa semente germinar, esse embrião se desenvolver, vai dar origem a um esporófito, que é a fase diploide do ciclo de vida das gimnospermas. Então aqui nós vemos essa figura está representando a semente. Então a semente tem a radícula, que vai dar origem à raiz, o esporófilo, o esporófito, que é o indivíduo diploide, que se originou do zigoto. Tem o megagametófito. Então o megagametófito, ele vai ter substâncias nutritivas, né? Que vão ajudar a nutrir esse embrião. Tem o ápice do caule, que esse ápice do caule é por onde o caule vai começar a crescer. Tem os cotilédones, que são estruturas que vão dar origem às primeiras folhas. E tem a casca da semente, né? A casca da semente tem tecido diploide, que ela vai proteger essa semente até ela germinar, né? Quando ela germinar, esse embrião, se encontrar condições adequadas, ele vai se desenvolver e vai dar origem a um esporófito, né? Que é a fase diploide do ciclo de vida da gimnosperma, a fase predominante. No caso das coníferas, o esporófito vai ser a própria planta, né? O pinheiro, por exemplo, ele é um esporófito, que se origina do desenvolvimento do embrião, né? O embrião se desenvolve, se encontrar condições adequadas e se desenvolver, vai dar origem a uma planta. Agora nós veremos um pouco sobre a polinização e a formação da semente. A transferência de grão de pólen até os óvulos é a polinização. Na maioria das gimnospermas, ela é realizada pelo vento, o que se denomina anemofilia, do grego anemos, que significa vento, e filos, que significa amigo. Então, a anemofilia é a dispersão do pólen, a polinização através do vento, né? Os grãos de pólen são levados pelo vento e ao encontrar os gametas femininos, né, as estruturas femininas com os gametas femininos, ocorre a polinização, né? E depois a fecundação. Em cicadófitas, há indício de que os principais responsáveis pela transferência de grãos de pólen para os óvulos são certos besouros que se alimentam de pólen. Assim, nessas plantas ocorre o tipo de polinização denominada entomofilia, do grego entomos, inseto, e filos, amigo. Então, a entomofilia é quando os insetos é quem realizam a polinização das plantas, né? Então, no caso das cicadófitas, acredita-se que são os besouros que realizam essa polinização. É possível também que insetos desempenhem papel importante na polinização de certas guinetófitas. Então, algumas guinetófitas também é possível que a polinização seja realizada por insetos. O zigoto resultante da fecundação da oosfera por um dos gametas do tubo polínico desenvolve-se e origina o embrião, que é o esporófito. Então, o embrião ele é o esporófito, que é a fase diploide do ciclo de vida das plantas, né? Nesse caso das gimnospermas. Se esse esporófito se desenvolver, vai dar origem a uma planta. O conjunto formado pelo esporófito jovem, mergulhado no megagametófito,
o qual se encontra envolto pelo tegumento, é a semente. Então, na semente, ela apresenta o esporófito, que é o embrião, o megagametófito e o tegumento. Então, essas estruturas dão origem à semente. Esta é a grande novidade evolutiva das gimnospermas em relação às pteridófitas. Então, as gimnospermas foram as primeiras plantas a possuir a semente, né? Já que as pteridófitas, que surgiram antes das gimnospermas, elas não apresentam sementes. De acordo com os biólogos, o aparecimento da semente foi fundamental para o sucesso das plantas gimnospermas e das angiospermas. Então, hoje em dia, as gimnospermas e angiospermas, elas têm muito sucesso no ambiente terrestre, né? Elas se espalham por vastas regiões. Então, acredita-se que esse sucesso foi graças à presença da semente nessas plantas. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática do ciclo de vida de Pinus sp, que é o pinheiro, né? O pinheiro desse gênero Pinus. Então nós vemos aqui na figura que o pinheiro ele tem o microestróbilo, que produz os grãos de pólen, que é a estrutura masculina, e tem o megaestróbilo, que é onde produz o gametófito feminino, né? Aí o megasporócito dá origem ao óvulo, dentro do óvulo tem o megásporo, e o microestróbilo tem o microsporângio, que dá origem aos grãos de pólen. Quando o grão de pólen poliniza a parte feminina do estróbilo feminino, né, no óvulo, ele produz o tubo polínico, que vai levar o gameta feminino até as oosferas, né? Aí esse gameta masculino, o gameta masculino, que é o núcleo espermático, vai fecundar as oosferas, vai originar os embriões. Aí esses embriões, junto com o óvulo, vão se desenvolver e vão dar origem à semente. Nessa espécie, a semente é alada. Ela tem uma estrutura para ser levada pelo vento. Quando essa semente encontra um solo adequado com nutrientes necessários, ela germina, aí dá origem à raiz, ao cáli e ao cotilédone. Aí vai se desenvolver, dando origem a um esporófito jovem. Se esse esporófito jovem conseguir se desenvolver, ele vai dar origem a um esporófito adulto, que é a planta do pinheiro, né? Que vai dar origem aos estróbilos masculinos e femininos e repetir o ciclo. Agora nós veremos um pouco sobre as plantas vasculares com sementes em frutos, as angiospermas. As angiospermas, elas possuem flores, frutos e sementes. Então, no caso das gimnospermas, ela possuía a semente, mas não possuía nem a flor e nem o fruto. Já as angiospermas, elas possuem a semente, que fica dentro de um fruto, e elas também possuem as flores. As angiospermas são as plantas dominantes no planeta. Há desde espécies de grande porte, como certos eucaliptos da Austrália, cujos troncos atingem mais de 110 metros de altura e 20 metros de circunferência, até espécies com menos de 1 milímetro de comprimento. Angiospermas podem ser árvores, arbustos, trepadeiras, capins, etc. E vivem nos mais diversos ambientes, no solo, na água ou sobre outras plantas como parasitas ou como inquilinas.
Então, atualmente, as angiospermas é o grupo de planta dominante no planeta. Elas tiveram muito sucesso e são encontradas em praticamente todos os continentes. Eu acho que só não vai ter apenas na Antártica, né? Na Antártida. Agora, os outros continentes, eles, todos eles vão ter representantes das angiospermas. São espécies que tiveram muito sucesso porque elas são plantas vasculares que têm os vasos condutores e elas também possuem sementes e ainda possuem frutos. Então, o fruto é muito importante para a dispersão das sementes, já que os animais vão comer esses frutos porque eles têm substâncias nutritivas como açúcares, lipídios, vitaminas. E ao comer esses frutos, os animais acabam levando as sementes. Muitas sementes conseguem resistir ao sistema digestório dos animais, e quando esses animais eliminam suas fezes, contendo as sementes, muitas dessas sementes conseguem germinar e dar origem a novas plantas. Então essas espécies tiveram muito sucesso e atualmente é o grupo de plantas dominante no planeta, as angiospermas. O filo que engloba as angiospermas é o Anthophyta, do grego antho, que significa flor. Os pesquisadores acreditam que, apesar da grande variedade, todas as angiospermas atuais descendem de um mesmo ancestral e compõem, portanto, o que os sistematas denominam grupo monofilético. Grupo monofilético são aqueles grupos que descendem de um mesmo ancestral. A palavra mono significa e filo é grupo, né? Então, monofilético são aqueles grupos que vêm de um único ancestral, né? Tem um único ancestral comum. Outros grupos, como os protozoários e as algas, são grupos polifiléticos que tiveram vários ancestrais diferentes. Mas no caso das plantas, acredita-se que é um grupo monofilético que veio do mesmo ancestral. E no caso das angiospermas também é um grupo monofilético que veio do mesmo ancestral. O número de espécies de angiospermas é estimado entre 250 mil e 400 mil, de acordo com diferentes autores. Na classificação adotada pelos autores do livro que utilizamos, as angiospermas são divididas em três grupos: as monocotiledôneas, que reúnem cerca de 23% das espécies; as eudicotiledôneas, com cerca de 75% das espécies; e as dicotiledôneas basais, com apenas 2% das espécies. Aqui nessas fotos nós temos representantes das dicotiledôneas basais: a Nymphea sp, a figura a Nymphea sp, planta aquática conhecida como ninféia, cujas flores têm aproximadamente 15 centímetros de diâmetro, e na letra B, a Magnolia solangiana, que é conhecida como magnólia, arbusto que chega a 7 metros de altura. Então, as dicotiledôneas basais seriam as dicotiledôneas mais primitivas, né? Aquelas espécies que teriam surgido há muito mais tempo no processo evolutivo. Já as eudicotiledôneas são aquelas espécies mais derivadas, né? Que teriam surgido mais recentemente no processo evolutivo das angiospermas. A reprodução e o ciclo de vida das angiospermas. O ciclo de vida das angiospermas assemelha-se ao das gimnospermas. Entretanto,
Enquanto os órgãos reprodutivos das gimnospermas são os estróbilos, nas angiospermas são as flores. Outra diferença reside no fato de que as sementes das gimnospermas ficam sobre o esporófilo, sementes nuas, e a das angiospermas desenvolve-se no interior de uma estrutura denominada ovário, que origina o fruto. Então, no caso das gimnospermas, a semente é semente nua. As gimnospermas não têm frutos, então elas têm sementes nuas. Ficam em estruturas popularmente chamadas de pinhas. Já no caso das angiospermas, a semente fica no interior de um fruto. Esse fruto, por sua vez, se origina de uma estrutura denominada ovário, presente nas flores das angiospermas. Aqui nessas figuras, nós vemos na figura A as pinhas do pinheiro do Paraná, que é onde fica a semente das gimnospermas, né? As sementes das gimnospermas, como são sementes nuas, elas não ficam em frutos, elas ficam em estruturas conhecidas popularmente como pinhas. Na figura B, nós vemos frutos de angiospermas, né? As angiospermas possuem frutos, no interior desses frutos é que ficam as sementes. Tendências evolutivas no ciclo de vida das plantas. No decorrer da evolução das plantas, houve redução progressiva da fase haploide do ciclo de vida, a geração gametofítica. Nas briófitas, consideradas as plantas mais semelhantes ao ancestral comum do grupo, a fase predominante do ciclo de vida é o gametófito, do qual o esporófito diploide depende totalmente para sobreviver. Nas pteridófitas, que são posteriores às briófitas, na história evolutiva das plantas, a situação se inverte. A fase dominante do ciclo de vida passa a ser a geração esporofítica, e a fase gametofítica torna-se reduzida. O gametófito das pteridófitas é uma planta pequena, com poucos centímetros de tamanho, que abriga e sustenta o esporófito apenas nas fases iniciais de seu desenvolvimento. Então, na história evolutiva das plantas, a fase haploide, que corresponde ao gametófito, ela foi reduzida. Apenas as briófitas possuem o gametófito como a fase predominante do seu ciclo de vida, a fase haploide do gametófito apenas nas briófitas. Nas outras plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase predominante é o esporófito. O gametófito se tornou cada vez mais reduzido e o esporófito é quem se tornou a fase predominante em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Em gimnospermas e angiospermas, grupos de plantas mais recentes na história evolutiva, os gametófitos têm número reduzido de células e dependem totalmente dos esporófitos para sobreviver. Nessas plantas, a geração gametofítica deixou de ser independente, como ocorre em briófitas e pteridófitas, e se assemelha mais a um minúsculo órgão reprodutivo do esporófito. Então, nas gimnospermas e angiospermas, o gametófito ele foi bastante reduzido. O grão de pólen representa o gametófito masculino e o óvulo representa o gametófito feminino. Então, é uma minúscula estrutura do órgão reprodutivo da planta. Foi aonde ficou reduzido o gametófito nas gimnospermas e nas angiospermas, né? O masculino ficou reduzido ao grão de pólen e o feminino ficou reduzido ao óvulo. Já o gameta masculino é o núcleo espermático e o gameta feminino é a oosfera. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações
Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!